Antes do vídeo começar, eu tenho que dizer que eu estou sendo patrocinado de novo. E dessa vez, quem tá fazendo as honras é o Bloodline, Heroes of Lithia. Bloodline é um jogo de RPG tático, com seus campeões únicos. O jogo funciona como um RPG de turnos, onde você pode montar a sua party com os seus campeões favoritos, ou os campeões que você achar mais forte. Além de que você também possui um reino para poder cuidar, coletar e administrar recursos. E ele tem um sistema de farm eficaz, o que significa que mesmo que você fique fora do jogo, quando você voltar vai ter recursos a serem recolhidos. E aí é você quem decide o que faz com esses recursos. Melhorias, contratar mercenários, invocar mais campeões e coisas do tipo. Como eu disse, o combate do jogo é feito por turnos, e você pode dividir a sua equipe da maneira que você achar melhor. Você também pode jogar no modo manual, escolhendo qual habilidade e qual boneco vai usar, ou deixar o combate no modo automático, usando apenas o botão de especial quando a barrinha encher. E o jogo não tem só batalhas aleatórias, ele também possui uma lore para quem gosta de RPG com muito diálogo. Ainda mais porque o jogo tá com legenda e interface em português. O jogo está disponível na Play Store para você baixar de graça, jogar e se divertir. Pessoal da Gold Games, muito obrigado pelo patrocínio. E vambora pro vídeo. Irmão, o joguinho é meu, eu chamo do que eu quiser. Foda-se. Exatamente. Que é isso, meu filho? Calma. Se a sua vida gira em torno de falar o nomezinho do bichinho certo, irmão, eu acho que sua vida é muito cara. O Wesker vai aparecer? Eu me senti uma competente, moleque! É brincadeira! Videogame, cara, a gente sabe que o videogame nunca foi foto do David Jones, velho. Eu poderia processar à vontade se eu quisesse, eu tenho advogados, eu tenho dinheiro, eu tenho condições pra fazer isso. Estão dizendo que estão pegando pesado demais com David Jones, e eu acho que não. Esse negócio das pessoas na internet darem o tapa e depois alisar tá começando a ficar cada vez mais comum depois do caso do Cartoonizando. E eu não vou negar, chegar aonde o David Jones chegou não é pra qualquer um. Ele tem um tamanho e tanto. Ele é relevante, é reconhecido na indústria, tanto pela comunidade, e mesmo que de uns tempos pra cá ele tenha se tornado uma piada, ele ainda tem o mérito dele. São 13 anos em que ele atua na internet. Nesses 13 anos, fica difícil não ter algo na sua história que seja criticável. E é exatamente esse o ponto, porque em algum determinado momento, além dele ter falhado, ele se mostrou irritado com toda essa zoeira, mentiu no pedido de desculpas e agiu de uma forma não muito favorável, dizendo que o jogo era dele, que ele chamava o boneco do jeito que ele queria, sem nem falar os clipes que ele dizia que zerou Resident Evil, mas na verdade não zerou porcaria nenhuma. E falhas em outros jogos. Se ele só tivesse seguido de boa, dizendo que errou, tudo estaria suave, mas não foi isso que aconteceu. O David Jones não é qualquer Zé Bosta, ele não é o Itachi Gameplay que tá começando na internet agora, que acabou de criar o canal. Ele é o fucking David Jones. O nome dele tem um peso tão grande que não é pra ter margem de erro. Mas amicés, todo mundo erra. O próprio David Jones se colocou numa posição tão importante de alguém que não pode errar. Falar isso pra um cirurgião que todo mundo erra enquanto ele estiver fazendo uma cirurgia de ponte de safena. Ou dizer que todo mundo erra pra um advogado enquanto ele monta sua defesa. E não que os comentários do David Jones sejam meramente equiparáveis a isso, mas a lógica aqui é a mesma. Se você se colocou no trono do pódio, você precisa se cuidar e saber contornar muito bem todo tipo de situação. E se isso for demais pra você, ou se você acaba surtando fácil, bloqueando todo mundo e ocultando comentários, talvez o pódio não seja um lugar certo pra você, e sim pra alguém que tenha mais qualidade, que cometa menos erros e que esteja bem mais preparado, e que também saiba lidar melhor com esse tipo de situação. Tudo que rola no YouTube gira em torno de entreter as pessoas que te assistem, e com o passar do tempo, o público em geral vai ficando mais exigente. E isso não é uma opinião, isso é um fato. Vai você começar um canal de gameplay pra ver a dificuldade que é fazer esse canal dar certo. As pessoas não são mais tão tolerantes assim, muito menos tolerantes a mentiras. E o que mantém alguma determinada bolha a continuar te acompanhando é a relação de confiança que você tem com essa tal bolha, e do quanto essas pessoas te admiram. E tem muitas formas de você construir essa relação de confiança, e não mentir é uma boa opção delas. A revolta das pessoas com Dave tem um motivo sim, mesmo que só tenha pessoas que entraram na onda pra atacar hate gratuito. Galera essa que quando apareceu alguns murmúrios de que tudo estava indo longe demais, mudaram de opinião, assim como a água mudou pro vinho. E não que as pessoas não tenham o direito de mudar de opinião. Isso acontece sempre, mas eu acho estranho ver post de gente falando: é sério que vocês estão cancelando o David Jones porque ele errou o nome do personagem no joguinho? Ah, vão se fuder. Aí o Digo posta um vídeo descendo além no David Jones e adivinha qual a opinião desse cara agora. E isso fora a galera do outro lado, que do nada começou a reclamar do vídeo do Digo, dizendo
Sendo que pro Bars ele fez de boa porque o vídeo teve 9 minutos e pro David Jones fez um vídeo de 20 e tantos. Como eu disse, tudo bem você mudar de opinião, mesmo que até o cego do curso do Jovem Rico esteja enxergando claramente o que está acontecendo aqui. E o Dave acabou tentando se justificar e acabou mentindo de novo em alguns pontos. É o seguinte, nos últimos dias, né? Na verdade, quem falou isso pra mim foi meu irmão, porque eu realmente não sabia de nada disso. Esse mente que nem sente. O David Jones sabia muito bem o que estava rolando, tanto que ele deu bloco em várias pessoas no Twitter e ocultou vários comentários. Ele já estava irritado com isso, o que mostra que ele sabia exatamente o que estava acontecendo e quer meter um louco desse falando que não tinha visto nada. E mesmo levando em consideração a possibilidade dele não ter visto, eu acho que as redes sociais são dele e o canal também é dele. Então é dever dele cuidar dos comentários e ver o que o pessoal tá comentando. E se ele não tá fazendo isso, talvez seja incompetência da parte dele. Ou se ele tem uma equipe pra fazer isso e a equipe não alertou ele sobre o que estava acontecendo, aí a equipe dele que seria incompetente. Eu vi que tem muita gente falando muita coisa de mim, né, por aí. E, literalmente, né, eu vejo que narrativas são inventadas de completas fabricações e mentiras, né, sobre mim, sobre minha carreira, sobre meu canal do YouTube, sobre quem eu sou. A verdade, galera, é que só quem sabe quem eu sou é a minha família e meus amigos, né? Pelo menos pra mim, e todos os vídeos que eu vi foram extremamente bem embasados, com ótimos pontos, justificando a crítica, inclusive até o Drake Sincero abriu um canal de opinião, e tá fazendo um trabalho bem legal. Eu recomendo que vocês passem no canal dele e assistam um vídeo que ele fez depois. Até o Drake Sincero tá começando a aprender a fazer vídeo de opinião e colocou pontos extremamente interessantes na crítica dele. E isso vai desde um canal maior até um canal menor. Pelo menos todos os vídeos que eu vi, todos foram bem embasados. E eu acho zoado o David Jones tentar usar a família como escudo, dizendo que só ele e os amigos sabem como ele realmente é, tentando gerar uma falsa comoção, da mesma forma que ele tentou gerar uma falsa nostalgia. Bom, galera, é o seguinte, eu faço vídeo aqui na internet há 13 anos, tá? 13 anos. Eu acho que no Gameplay RJ são 12 anos, eu acho que esse ano faz 12 anos, acho, tá? Muito tempo, né? Bastante tempo. E eu já postei só no Gameplay RJ, tem quase 20 mil vídeos. É aquilo que eu disse, ele reconhece que o trabalho dele é extremamente extenso. Quanto mais longa é a sua caminhada, mais difícil é se manter coeso nas coisas que você diz. O que pegou foi a forma com que ele reagiu a tudo isso. Em outras palavras, a reação inicial dele colocou lenha na fogueira, e agora ele aparece todo manso na frente das câmeras. Eu já disse isso daqui no meu canal. Ser bom por meio de uma punição não é uma virtude, ele tinha que ter agido dessa forma lá atrás, e não agora. A gente tá aí com o Resident Evil 4 Remake chegando, né? Jogo sensacional, que eu já joguei, já zerei, tô zerando de novo. Gostei muito, já falei pra vocês isso. E teve um evento que a gente fez lá no Flow Games, que foi o react do evento da Capcom. E aí passou um trailer, né, de coisas que ainda não tinham aparecido sobre o Resident Evil 4 Remake. E eu errei algumas coisas. Eu vou ser completamente honesto com vocês isso. Vamos lá. Resident Evil 4 original. Eu joguei lá em 2005. Eu não tinha o jogo quando o jogo lançou. Eu joguei na casa do amigo. Na verdade, muitos jogos... Ele tinha um GameCube, eu joguei na casa do amigo. Muitos jogos eu joguei na casa de amigos, cara. Eu não tinha todos os jogos quando era criança. Esse é um ponto legal a se pensar. Ele mesmo disse que quando era criança, não tinha jogos. Mas olha só pra ele agora. Ele tem literalmente tudo. Ele pode ter tudo o que ele quiser relacionado a games. É literalmente o ápice e o topo de todo tipo de criador de conteúdo relacionado a games. E se você ainda acha que alguém nesse nível pode cometer erros simples, reagindo de forma infantil, talvez o seu conceito de profissionalismo precise ser revisto. E é mérito do Dave ter chegado aonde ele chegou, mas os números deixaram ele acomodado. Muita coisa que eu joguei quando era criança, eu joguei na casa de amigos. Porque eu não tinha os videogames, eu não tinha os negócios. E aí, assim, eu tinha assim, na época do GameCube eu tinha o Play 1 ainda? Pô, não sei, cara, faz tanto tempo, faz 18 anos, né? Eu joguei Resident Evil 4 lá atrás e nunca mais peguei, né? O Resident Evil 4 é um jogo muito icônico, né? Que a galera joga 1 milhão de vezes. Não foi meu caso. E eu nunca falei que eu joguei Resident Evil 4 1 milhão de vezes, né? E que eu era especialista no Resident Evil 4, que eu era o fodão do Resident Evil 4. Eu nunca falei nada disso. Você disse algo bem semelhante, Dave. A diferença entre fã e fanboy. A Capcom pediu a opinião dos fãs, então eu vou dar minha opinião. Eu jogo Resident Evil desde o 1. Eu joguei todos, ok? Todos. E essa é a diferença de um fã para um fanboy, certo? Eu vou dar aqui a diferença de um fã para um fanboy. Eu sou fã do Resident Evil, eu joguei todos, zerei todos, certo? Tanto os principais quanto os spin-offs. Eu gostei demais do Resident Evil 1, 2, 3.
Vou começar a história com o Leon Kennedy. Só um disclaimer, eu não joguei, não zerei o Resident Evil 2 na época que lançou, ok? Eu nunca zerei o Resident Evil 2, na verdade. Então, pra mim, é tudo novidade. Eu joguei o 1, pulei o 2. Na época, quando eu era moleque, né? Eu não tinha acesso ao jogo que eu queria. Eu tive o 1, depois tive o 3, e aí o 4, 5, 6 e o 7. Mas o 2 é tudo novidade pra mim. Eu joguei muito pouco do 2, então isso aqui vai ser legal, porque vai ser tudo novidade. Essa é a diferença de um fã pra um fanboy. As coisas que você disse no passado estão voltando pra te assombrar. Nunca. Muitas coisas, cara, eu joguei quando eu era criança e eu lembro de porra nenhuma, irmão. O que eu imagino que é normal, já que eu tenho 35 anos. Comecei a jogar videogame com 6. Então, assim, faz 29 anos. Aí, assim, eu lembro qual foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. Foi o Sonic 1, na memória do Master System. Eu não lembro de nada, zero. Não lembro de nada. Boa, Dave, mas agora não adianta muita coisa. Uma pessoa comum dizer que não se lembra, eu até entendo, mas um dos nomes mais relevantes no mundo dos games dizer isso é um tanto quanto vergonhoso. Ainda mais somado à reação infantil e negativa que você teve. A gente tá falando do Resident Evil 4, a gente não tá falando de um jogo aleatório. É como você trocar o nome do CJ pelo Big Smoke, é como o Galvão Bueno trocar o nome do Messi com o Cristiano Ronaldo, e ainda querer ter razão por cima disso. E aí eu falei lá, eu não lembrava mesmo que tinha uma sequência que eu jogava com a Ashley. Não lembrava de jeito nenhum disso. Não lembrava, até porque eu falei pra vocês, né, que eu rejoguei, né, o Resident Evil 4 antes de sair o remake, porque eu queria, né, jogar tendo, né, mais fresco na minha mente. A sequência da Ashley no antigo, ela é curtíssima, né? Curtíssima. Então não lembrava disso mesmo. Não lembrava. O negócio do Wesker e do Krauser também não lembrava. Na verdade, a parte da ilha, eu lembrava muito pouco. O que eu lembro da parte da ilha é a luta contra o Sadler, né, a aranha, não sei o que, né, aquele bicho lá que fica tipo uma aranha. E o cara da minigun. Cara, acho que eu só lembrava. Eu lembrava muito pouco da ilha. Muito pouco mesmo, né? Então eu confundi. Desculpa. Ok, seu filho da mãe. Eu acho que eu deveria ter te xingado mais. Era só ter feito isso desde o início. O pedido de desculpas não anula as cagadas que ele fez, e muito menos a mentira que ele disse ali no começo de que não viu o que estava acontecendo. Que toda essa situação não sirva de aprendizado só pra ele, e sim pra todos vocês que me assistem. O ponto não tá no erro, e sim na forma com que você se porta diante dele, e de como você utiliza isso pra se tornar uma pessoa melhor, ou uma pessoa mais qualificada. O vídeo dele é bem mais longo do que eu coloquei aqui no meu, mas eu só queria abordar esse ponto aqui, de que ele mentiu no início até o pedido de desculpas. Ele também disse que tem dinheiro e que se quisesse processava todo mundo, o que na visão de muitos torna esse pedido de desculpa não muito sincero. Pedir desculpas e depois dizer que se quiser processava todo mundo não me parece muito legal, mas isso só vamos descobrir com o tempo. Afinal, eu não sou público dele e nem tenho interesse em ser. Eu poderia processar à vontade se eu quisesse. Eu tenho advogados, eu tenho dinheiro, eu tenho condições pra fazer isso. Mas eu nunca fiz, nem pretendo fazer. Tá? Só quero fazer meus vídeos, ficar em paz, o que não dá, porque, né? Mas tudo bem. Eu falo de videogame, cara, coisa divertida, alegre, feliz, pra cima. Eu tento tratar videogame assim.